Pessoal, muito bem-vindos ao Café com Contingência. Me chamo Letícia Cajal, sou neuropsicóloga especialista em TEA. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui nesse primeiro episódio. Eu poderia começar falando sobre algum conceito da análise do comportamento, eu poderia começar falando sobre alguma vivência minha, mas hoje eu escolhi começar esse podcast falando com uma pessoa que eu acompanhei semana a semana, entendeu? Sabe aquele famoso peguei na planta? Literalmente. É ela, a rainha da Ludus Luderia, que bate cartão lá, semana a semana, jogando todos os jogos que com os pacientes ela precisa perder. Camila Guerra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lê. Tô muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito contente que o Café com Contingência virou um podcast. Cara, virou um podcast. E a gente nunca poderia imaginar isso. Não. Tudo começou com uma conversa, uma brincadeira, e olha só, virou um podcast. Virou um podcast. Para quem não tá sabendo, né? A gente tem um grupo de estudos chamado Café com Contingência, onde a gente se encontra semanalmente para estudar tópicos que a gente entende, né, ali, que tem uma relevância dentro da nossa atuação, dentro dos casos que a gente acompanha. Então, o nome, né, foi escolhido como Café com Contingência e hoje ele vira um podcast. Vamos lá. Conta pra galera um pouquinho quem é Camila Guerra. Bom, eu sou a Camila Guerra, tenho 26 anos, ia falar 25, mas agora eu já tenho 26. Sou psicóloga formada e trabalho também como acompanhante terapêutica. Já trabalhei, acho que com todas as faixas etárias aí, né? Sim. Comecei com os adolescentes, idosos. Depois migrei para o atendimento infantil. E agora estou voltando aos poucos para o atendimento aos adolescentes. Muito legal, muito legal. E como é que foi, assim, esse processo de transição? Porque quando você começou, a gente ainda não se conhecia, né? Então, você já teve ali uma experiência prévia. Mas quando quando os nossos caminhos se cruzaram, você estava fazendo essa migração, né? De atendimento adulto e você queria mergulhar nesse universo infantil. Como é que foi essa decisão, essa chave, assim? Olha, foi um momento bem difícil ali para tomar a decisão. Eu já tinha atendido por um tempo os adolescentes e os adultos. E aí eu pensei, tá, aqui já tá se tornando uma zona de conforto, eu acho legal. Mas eu sempre tive como intuito, dentro da psicologia, beber de várias fontes até decidir para onde eu queria ir de fato. Nossa, isso é muito legal, né? Sim, eu tive a oportunidade de provar de várias fontes. Eu queria, inclusive, que quando eu decidisse fazer uma pós-graduação, eu tivesse certeza de para onde eu tô indo. E é claro, certeza do momento, né? A gente sabe que a certeza, ela é provisória. Sim. Mas eu queria ter essa certeza naquele momento de que eu tava indo para um lugar que fazia sentido para mim. Então, eu falei, antes disso, eu quero ir para o atendimento infantil. O que, pasme, é chocante para todo mundo que me conhece, porque desde a faculdade eu falava, eu não nasci para trabalhar com criança. Mentira. Sério? Você jura? Juro. Eu sempre falei que eu não nasci para atendimento infantil. Vocês vão entender meu choque ao longo do processo, ao longo do bate-papo. Mas, assim, tô chocada. Eu não sabia disso. Pois é. E eu sempre tive isso, assim. Eu falava, gente, não, atendimento infantil é muito lúdico. Eu não acho que eu sou uma pessoa lúdica. Eu não acho que eu sou uma pessoa criativa. O famoso, eu não sei brincar. Eu não sei brincar. Exatamente isso. Eu não sei brincar. E aí, eu falei, e se eu aprender a brincar? Eu aprendi também a trabalhar com adolescentes e adultos. Eu também não sabia manejar. Eu aprendi. Então, e se eu gostar? E isso também veio porque quando eu saí da faculdade, eu queria fazer, pasme novamente, pós-graduação em fenomenologia. Nada contra a fenomenologia. Fenomenologia. Mas é um lado totalmente oposto. Mas é totalmente oposto do que ela faz hoje. Então, assim... Exato. Chocada 2. Isso veio porque na faculdade eu atendi em plantão psicológico. E era pela Fenô. E eu fiquei muito apaixonada. E aí eu lembro perfeitamente, assim, a minha supervisora, ela falava pra mim, todos os atendimentos que eu voltava, ela falava, Camila, deixa a análise do comportamento da porta pra fora.
A gente tá falando da Fenô e você tá trazendo análise do comportamento. Ela já era analista na veia. Ela já era analista do comportamento. Já era. E aí eu falei, cara, tá. Aí quando eu saí, ela falou, posso te pedir uma coisa? Não faça pós-graduação agora. Aí eu fiquei olhando pra ela e falei assim, você sabia que a minha primeira pós-graduação foi em análise do comportamento? E ela era fenomenologista. Fenomenologista, isso. Ou seja, ela fez o caminho inverso, né? Ela começou pela análise do comportamento, depois percebeu que não fazia sentido pra ela e foi pra Fenô. Sim. Eu queria começar pela Fenô. E ela falou, espera, vai beber de outras fontes. Vai viver... Não entra nessa pira de que tá tarde, de que você precisa fazer uma pós-graduação. Porque eu ficava, gente, todo mundo da faculdade tá decidindo uma pós-graduação. Eu também preciso. Estou atrasada. E detalhe, eu terminei a faculdade com 22 anos. E na minha cabeça era, eu estou atrasada. Eu preciso decidir o que eu vou fazer. Como assim? Eu tenho 22 anos, eu não sei o que eu quero fazer. Que absurdo. É um absurdo. E daí, enfim, eu acho que eu dei voltas aqui. Mas foi aí que eu decidi que eu iria continuar bebendo de outras fontes. E fui pro atendimento infantil. E daí... Você sabe como foi, né? Foi amor à primeira vista, o primeiro atendimento. Eu acho que o meu primeiro caso infantil foi um caso muito especial para mim. Que talvez, se tivesse sido com uma criança diferente, em um contexto diferente, com uma supervisora diferente... Será que eu teria ficado no atendimento infantil? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas que bom que foi como foi e cá estamos. Acho que eu posso dizer por todas as pessoas que te conhecem, todos os pacientes e famílias que você atende, que sorte a nossa. Ai, sorte a minha. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo ao longo do meu caminho. A gente tem muitas trocas enquanto profissional. Sim. E muitas ATs trazem a dificuldade com as famílias, com as escolas, com as equipes. Até aqui, ao longo desses 3 anos de atendimento infantil, eu sempre tive muita sorte. Né? Eu sempre encontrei supervisoras, famílias, equipes, escolas muito parceiras que se permitem se conectar. Às vezes a gente chega em ambientes que essas pessoas não tem tanto... A gente não tem tanto match, né? Ali logo de cara. Mas eu aprendi ao longo desse caminho, que é caminhando devagarzinho, respeitando o espaço do outro, entendendo o que faz sentido, que a gente consegue se conectar. E principalmente porque não existe trabalho sozinho. Não existe. Um AT sozinho, ele não vai resolver nada. Então, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa estar com a família. Isso eu aprendi me alinhando aí com muita supervisão. Que legal. Acho que você trouxe um tópico muito importante que acho que marcou, né, ali a sua vivência, mas acho que a vivência de todo mundo que passa por esse processo dentro da análise do comportamento, que é a supervisão. E embora a sua primeira supervisora não tenha sido dentro, né, de um contexto ali analítico-comportamental, foi uma supervisora que te trouxe algum conhecimento, né, ali, que te marcou de alguma forma, beba de várias fontes, né? E o papel da supervisão dentro da análise do comportamento é acolher esse profissional, é entender o que é importante para ele, o que é valoroso. Então, ela poderia talvez ter te incentivado ali, não, vai, faz, vamos ser parceiras, né? Porque você é uma excelente profissional. Então, assim, vamos junto, mas não, vai, né, experienciar outras coisas, ter outras vivências, e depois você escolhe. Acho que esse é um símbolo muito importante e significativo do papel do supervisor, né, na vida de um acompanhante terapêutico, na vida de um psicólogo, na vida de um profissional. Agora, me conta uma coisa. Você, né, foi falando aí o quanto que a supervisão trouxe para você durante esse processo ganhos, né, ali, enquanto habilidades, enquanto repertório. Habilidades. Conta para mim como é que foi essa trajetória de desenvolvimento dentro do acompanhamento terapêutico. Então, quais habilidades você entende que foram importantes de serem desenvolvidas dentro da sua história? Nossa, isso literalmente daria um livro, assim. É muita coisa. Eu cheguei, para quem não sabe, a Letícia foi a minha primeira supervisora da área infantil. E, literalmente, foi a pessoa que me pegou na planta mesmo. Quando a gente fala pegou na planta, a ponto de eu chegar e falar assim pra ela, é o seguinte, eu tô te dizendo que eu não sei, mas tô te dizendo que eu tô disposta a aprender. Foi maravilhosa, 50% do caminho. Foi literalmente isso. E eu acho que, eu lembro que eu cheguei muito com aquilo de não posso reforçar comportamentos inadequados. Eu preciso estar atenta ao paciente para que eu não reforce, eu preciso estar atenta... E aí eu lembro, assim, de uma supervisão que você virou pra mim e falou assim,
Não, você não tem que fazer isso. Você tem que estar sensível ao seu paciente. Você tem que estar sensível a como ele está se sentindo. Do que adianta a gente não reforçar o inadequado e o seu paciente está completamente angustiado? Antes do seu paciente ser um paciente dentro ali da sua sessão, ele é um ser humano. Isso falou, cara, é isso. É por isso que a gente critica tanto, né? As pessoas criticam tanto a análise do comportamento, porque tem uma visão distorcida do que é o ABA, né? E eu acho que a primeira habilidade que eu tive que desenvolver não foi parte teórica, foi a parte humana. Foi olhar para o indivíduo como um ser, entender suas capacidades, sua potencialidade. E aí foi onde os meus atendimentos começaram a fazer mais sentido. Quando eu comecei a entender que aquele ser humano, um dia, vai ser uma pessoa que precisa estar regulado emocionalmente para desenvolver qualquer outra habilidade. Não existe nada que a gente consiga fazer dentro de uma sessão se a gente não tiver um paciente organizado, feliz, engajado. E aí eu acho que um ponto que foi chave para mim foi quando a gente falou de operações motivadoras. Quando você falou assim para mim, você conhece o OM? Pra quem não sabe, gente, análise do comportamento adora uma sigla, tá? A gente tem sigla pra tudo quanto é coisa. AT, SUP, OP, OE. É um caminho sem volta, entendeu? E aí você vai falando com outro analista do comportamento, vai todo mundo ali, né? Não, sim, OP, não, OE. OM? Não conheço OM. O que é OM? OM. Então, é um caminho sem volta. Exatamente. Então, assim, OM é operação motivadora. É o que a gente olha para a motivação daquele indivíduo, daquela criança, daquele ser humano, de estar dentro daquela sessão, tá? Tô falando de uma forma muito que dê para compreender, assim. Mas eu trazia muito, né, para a sessão, para supervisões, assim, Lê, esse paciente está desmotivado. Será que a gente não precisa falar com essa neuro? Será que a gente não precisa bater nessa tecla? Porque a gente está aqui dentro de sessão e ele está viajando. Como que eu trago a atenção dele de volta? Como que eu garanto a atenção dele? Aí você falou, a gente precisa entender a motivação. Ele não está motivado, então a gente vai aumentar a motivação. E aí eu acho que isso é o que vai de encontro com muitas coisas que a gente vê dentro de clínicas hoje, né? Eu tava até ontem em uma conversa com amigas que também são psicos. A gente estava falando sobre isso, do quanto a gente precisa entender que o paciente precisa estar motivado. Como que você vai forçar alguém a estar dentro do processo terapêutico? Isso não existe. Ou melhor, não deveria existir. Porque o não existe... É uma frase muito forte. Uma frase forte. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho que uma das primeiras habilidades que eu precisei desenvolver também, junto com essa parte sensível ao outro, foi também entender a motivação de quem eu estou atendendo. E uma coisa muito importante, que uma supervisora, que eu não vou dizer quem, uma vez me falou, se eu pudesse escolher uma das coisas da análise do comportamento para utilizar, é fazer uma análise funcional do comportamento. Gente, eu preciso entender por que aquele comportamento está acontecendo. Qual que é a função? Porque senão a gente cai naquilo de que esse paciente, ele é teimoso. Ou eu acho que... Eu acho que ele está com raiva. Eu acho que ele fez isso porque ele queria atenção. E a gente vem desses estigmas, né? De escola, família. E eles não têm que saber isso, né? Nós precisamos, nós, enquanto profissionais, a gente precisa fazer isso junto com a família. Eu acho que esse também é um processo que eu aprendi aí dentro da pós-graduação, de que um bom profissional, ele vai sentar junto com a família e explicar o processo que está sendo feito. Exatamente. Porque a intenção é que esse paciente, essa família não esteja dependente da gente. Um dia esse paciente, a gente trabalha para que um dia ele não precise da gente. A gente trabalha para que essa família tenha qualidade de vida. Como que essa família vai entender quais são os comportamentos ali, quais são as motivações daquele comportamento se a gente não auxiliar? Então, fazer uma boa análise funcional ali, com certeza, também é uma das habilidades que eu precisei desenvolver. E, gente, foi realmente, assim, aprendendo, porque a gente tinha uma tabela, literalmente. Eu e as planilhas. As planilhas. A Lê, ela criou uma planilha pra mim e falou assim, todos os dias você vai fazer uma análise funcional de comportamento desse paciente que eu atendia dentro da escola. E eu falei, beleza. E aí era assim, tinha lá a parte da hipótese. E aí eu lembro que no começo eu nem me arriscava.
a colocar hipótese. Você falava, calma, uma hora você vai se arriscar. E aí eu lembro que no momento que eu comecei a pegar mais mesmo a análise, a fazer ela ali, o ABC, o nosso registrinho ali, ABC, eu comecei a me arriscar mais na hipótese. E cada vez mais fazendo mais sentido. Então, eu acho que essa também foi uma habilidade essencial. Acho que a gente até falou disso esses dias, da importância de você saber fazer uma boa análise. Né, do que está acontecendo. Com certeza. Como que a gente vai orientar uma família? Como que a gente vai orientar uma escola? Se a gente não sabe qual é a motivação daquele comportamento, qual que é a função. Eu não posso dar uma orientação se eu não sei qual é a função. Senão a gente pode estar piorando a situação e nem percebe. Sim. Então, eu acho que esses foram aí algumas das habilidades. E agora, uma que eu estou desenvolvendo, que tem sido aí meu novo desafio. Uma coisa que a gente comenta bastante. Habilidades sociais. Repertório de habilidades sociais, eu acho que é o novo... Eu acho que é um novo caminho, uma nova estrada, né, a ser trilhada, que os profissionais precisam olhar. Porque as habilidades que a gente trabalha com a criança de forma individualizada, depois elas formam um conjunto de habilidades para essa criança conviver socialmente. E aí, como é que eu vou ajudar essa criança a se desenvolver socialmente se eu não compreendo o conceito, o estudo, o construto do que é ser um ser sociável, né? O que é pertencer a uma sociedade. Então, existem regras sociais que, para as nossas crianças com TEA, são muito complicadas de compreender, porque existe a regra, mas existe a exceção. Então, geralmente eu cumprimento as pessoas de um jeito A. Mas se a pessoa ela tem um nível de intimidade maior com você, você pode cumprimentar do jeito B. Mas o que é intimidade? Como é que eu sei se essa pessoa ela é mais íntima ou não? Qual é o critério? Então, assim, é tudo muito subjetivo. Então, ensinar essa criança a regra e a exceção, eu acho que é um grande desafio. E eu arrisco dizer, na minha vivência, que temos pouquíssimos profissionais que estão aptos a trabalhar com esse repertório. Eu também acho. E eu acho que isso é algo, eu não vou dizer novo no sentido de existência, né? Mas novo, é um olhar novo. Se a gente for para poucos anos atrás, não se falava sobre as habilidades sociais dentro do TEA. Na verdade, a gente vem de muitos mitos. Autista não gosta de contato social. É o que a gente mais escuta. Autista não gosta de contato social. Tá, ele não gosta de contato social ou ele não compreende todas as regras sociais. Porque o contato social, as habilidades sociais vai para muito além do verbal. Eu ainda arrisco a dizer que o verbal é a ponta do iceberg. Sim, é um nada, certeza. assim, perto de tudo que tem. Né? A gente tem as expressões, a gente tem linguagem corporal, a gente tem regras, tom de voz. Então, peraí, será que esse paciente ele não gosta, essa pessoa não gosta de contato social? Ou será que a gente tem tantas regras que isso se torna um desafio maior? E se a gente consegue trabalhar qualquer habilidade, estou sendo, né? Mas, assim, tantas habilidades dentro dos atendimentos, por que a habilidade social deveria ser uma coisa ignorada? E é uma coisa pouco olhada. Isso é uma das coisas que me angustiava quando eu comecei a atender adolescentes e adultos. Eu vim de uma clínica que tinha um olhar muito bacana. Lá eu aprendi, assim, sobre saída terapêutica, autonomia, habilidades sociais dentro daquele contexto. E quando eu saí de lá, que eu migrei para o atendimento infantil, era uma coisa que me angustiava. Cadê os nossos adolescentes, Thea? É quase como se a nossa área ela fosse dividida em alguns blocos. Então, existe a intervenção precoce das crianças ali com 2, 3 anos que estão ou numa área de risco, né, para desenvolvimento de TEA, ou que recebem o diagnóstico precocemente. Aí a gente tem uma galera ali dos anos iniciais escolares, onde a escola pressiona para ter uma intervenção, pressiona para ter ali algum tipo de acompanhamento. E aí a gente tem uma parcela muito... um grãozinho de arroz. Um grão, literalmente. Olhando para esses adultos. Só que, poxa,
todos os indivíduos que têm TEA vão passar por todos esses processos, vão passar por todas essas idades. E a gente não tem repertório, profissionais com repertório o suficiente para olhar para o desenvolvimento de adolescentes e para o desenvolvimento de adultos. A gente tem poucas clínicas, poucos espaços, poucos profissionais capacitados que vão olhar para o desenvolvimento desses adolescentes e desses adultos também. Né? Então, faz muito sentido o que você está trazendo. Assim, não é um repertório muito olhado, porque nos anos iniciais a gente está trabalhando ali o repertório pivotal, a gente está trabalhando, né, o mando, a imitação, tato, algo muito ainda inicial. E quando a gente vai para a escola, a gente trabalha muito em companhia, né, em auxílio ali do pessoal do processo de alfabetização. Tá com dificuldade de permanecer na cadeira, tá com dificuldade de permanecer sentado, tá com dificuldade de realizar alguma atividade. Então, é quase como se fôssemos chamados ali no bate-sinal para poder olhar para o comportamento de aluno da criança. E apagar fogo. Né? Mas e a socialização? E a interação? Essa criança vai para a escola para quê? Porque, assim, eu não conheço nenhuma criança. Conheço algumas crianças, gente. Mas nenhuma que fala assim, oba, vou pra escola estudar, yes! Vou pra escola ver meus amigos, hoje vai ter a minha aula preferida. Então, assim, é uma bolha social, é quase um experimento social que eles estão desenvolvendo as primeiras habilidades de interação e socialização. Então, como é que a gente vai negligenciar esse espaço tão rico, cheio de criança, com pensamentos diferentes, com ações diferentes, com vivências diferentes, valores diferentes, que tá todo mundo no mesmo lugar, tendo que conviver. Cara, esse é o ambiente mais rico que a criança pode ter. Exato. E aí a gente negligencia totalmente a socialização e fala, vamos olhar só para o comportamento de aluno, vamos apagar o incêndio do qual a gente foi chamado para trabalhar. E às vezes o incêndio está conectado com isso. Exato. E aí eu acho que entra nisso, né, do apagar incêndio e... Então, a função aqui, né, é um adolescente que não demanda. A gente espera um aluno que não demande. A gente... Que não dê trabalho. Que não dê trabalho. Tá tudo bem se ele não fala com os amigos, se ele não lancha com os amigos, se ele não socializa, não inicia e não mantém interações. É o aluno que não vai bater boca com o professor. É o aluno que vai sentar e fazer atividade, não vai demandar de tantas atividades adaptadas. Você falou assim sobre refinamento de habilidades. E você trouxe exatamente isso, Camis. As pessoas, elas conseguem trabalhar as habilidades básicas. Mas quando a gente precisa de um profissional para trabalhar refinamento de habilidades, quando a gente está ali migrando do atendimento, talvez para uma psicoterapia, cara, é difícil um profissional que consegue trabalhar isso. Sim. É difícil trabalhar refinamento de habilidades. E eu arrisco até dizer que, para a gente atender pacientes que precisam de mais suporte em habilidades sociais, a gente também precisa trabalhar isso dentro da própria terapia. Porque também é entender que nós não somos uma fusão. A gente não vai fazer por ele. Eu acho que esse é um ponto. Por exemplo, as habilidades pivotais ali, né? A gente tem como mensurar, muitas vezes. A gente faz o quê? Usa lá os nossos aplicativos. Fez com independência, fez com ajuda. Ajuda física total, ajuda parcial. Com as habilidades sociais não é bem assim. É uma avaliação qualitativa. Exatamente. E o qualitativo é subjetivo. Exatamente. É muito subjetivo. E aí a gente também tem que ter esse cuidado de... Eu estou conseguindo auxiliar meu paciente a fazer com autonomia? A gente está construindo um caminho para que ele faça isso com independência? Ou eu estou só fazendo por ele? É até mais fácil fazer por ele, né? É muito mais fácil. Pensa assim, sei lá, tá acontecendo alguma coisa e você vira e fala, começa só fala para ele assim, olha, fulano, faz isso. Faz isso. Vai lá, fala oi pro seu amigo. E quando você precisa cutucar, fala assim, nossa, fulano, você viu quem acabou de entrar? Entrou um amigo novo, né? A gente ainda não cumprimentou. É muito diferente, né? É diferente. Forma de intervir. Acho que esse é o meu maior desafio hoje. Me monitorar. Para que eu não faça sempre pelo outro. Para que eu aprenda a auxiliar
E construir um caminho de autonomia. Isso, obviamente, dentro de supervisão. Por isso que eu sou sempre team supervisão. Tá, gente? Pra mim, sei lá, sempre supervisão. Porque sem supervisão, você fica sem norte. Essa era a minha próxima pergunta, né? Assim, qual foi o papel da supervisão dentro do desenvolvimento dessas habilidades, né? Você foi contando um pouquinho das nossas conversas, das nossas trocas, mas em termos de estrutura, ter esse acompanhamento, a gente tinha supervisão semanal, né? Em alguns casos, a gente tem supervisão quinzenal. Quando, em algum momento, e a gente já vai chegar lá, foi uma supervisão mensal. Mas qual foi o papel da supervisão na sua vida, no seu desenvolvimento profissional? Ai, gente, fico até emocionada nessa parte. Porque a supervisão me moldou enquanto profissional. E arrisco dizer que com você me moldou como pessoa também. Muito, né? Acho que quando a gente fala, eu tenho um apego nessa supervisora, gente, porque eu aprendi muito. Que eu vou chorar. E aprendo muito com ela todos os dias. Então, era a supervisora que era assim, eu tava aqui dentro do caos, Letícia, pelo amor de Deus, não sei o que, não. Vou te ligar agora. Eu vou te ligar e a gente conversa, calma. E aí eu acho que pra mim foi tão especial porque a nossa supervisão nunca foi uma supervisão de assim, Camis, você vai fazer isso, isso e isso. Era assim, Camis, o que você faria? E aí depois a gente foi refinando. Por que você faria isso? O que você faria de diferente? Por que você acha que não deu certo? E a gente foi começando a construir juntas. Então, nunca foi uma supervisão unilateral, onde eu recebia regras, onde eu recebia, olha, você tem que fazer assim. A gente construiu um pensamento juntos. E foi a partir disso que eu aprendi a construir um pensamento crítico, né? E também questionar o que não fazia sentido. Nossa, isso era uma briga que eu ficava ali, né? Você precisa me dizer, você tá ali com a criança, tem que fazer sentido para vocês, dentro do contexto de vocês. Não adianta eu aqui da minha cadeira confortável, eu sempre falava isso. Essa frase, eu adoro. Eu aqui da minha cadeira confortável, queria falar para vocês, né? Olha, não, vai ser assim. Não, né? Exato. Eu acho que veio muito desse papel. Então, a supervisão foi me ajudando a aprender todos os processos. O processo de uma avaliação, de uma reavaliação, o processo da construção de um protocolo ali de conduta, de um protocolo de intervenção, de entender por quê. E aí eu acho que isso é uma coisa fundamental que muitos profissionais esquecem. O protocolo, ele é um suporte, mas uma avaliação ela vai para muito além de um protocolo. A gente precisa entender o que faz sentido para essa família. O que faz sentido para essa escola? O que faz sentido para essa criança, para o contexto que ela está inserida? Então, tudo isso eu fui aprendendo dentro de supervisão. E eu sempre falei, né? Falei, gente, eu acho que eu sou uma supervisionanda insuportável. Porque tudo que os supervisores me passam, eu quero saber o porquê que foi feito daquela forma, por que foi tomada aquela decisão, por que a gente vai fazer assim. Então, eram muitos questionamentos. E aí eu lembro, a Letícia sempre assim, quando ela não sabia, ela falava para mim, Camis, não sei te responder essa pergunta. Mas vamos buscar juntas? A gente vai descobrir. Vamos pesquisar? Então, a supervisão, para mim, é esse espaço. Eu não vejo como um espaço onde eu preciso ser uma pessoa totalmente passiva, omissa, que só concorda. Eu acho que é um espaço que eu vejo como uma oportunidade como profissional para me desenvolver. Eu preciso desse espaço. Então, vai para além do... eu preciso olhar para esse caso e entender para onde eu preciso ir. O que está dando errado. Eu também preciso entender como esse caminho é construído. Então, eu me lembro perfeitamente da primeira vez que você falou assim para mim, olha, faz esse PEI aqui. Faz o PEI desse paciente e me manda. Arrisca. E eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz. Você falou, você também nunca tinha atendido criança. E olha onde a gente tá. E aí eu lembro que eu fiz assim, me arriscando. E eu assim, nossa, eu acho que nem tá bom. Eu acho que... E aí depois você sentou ali e a gente revendo. Eu fiquei, cara, tava bom. Foi meu primeiro PEI. Não sei fazer alguma coisa? Eu sei se fazer. Parece que eu aprendi alguma coisa nesses anos aí. É a supervisão. E, gente, agora é um espaço que eu falo, né, que me emociona. A supervisão nunca foi um lugar só teórico. Quantas supervisões eu não cheguei pra você falando assim, vou desistir.
Não é pra mim. Lê, não dou conta. E nós, como pessoas, também temos dias ruins, dias difíceis. Sim. Ao longo desse processo, a gente passa por... Deixa eu chorar junto. A gente passa por doenças nossas e de pessoas que são importantes. A gente passa pelo luto, a gente passa por diversas coisas. E aí eu lembro perfeitamente, né, quando eu cheguei ali para ser supervisionada pela Lê, acho que 2 meses que eu tava ali em supervisão, eu perdi uma pessoa muito importante para mim. E aí na minha cabeça era, eu não posso faltar. Não posso faltar nessa supervisão, não posso faltar nesses atendimentos, porque eu tô recente aqui. Tem 1 mês e meio, sei lá, que eu tô aqui. E aí você ficou sabendo, porque o meu paciente te contou. Você sabia que o vô da Camila faleceu? E aí você olhou pra minha cara e falou, o que você tá fazendo aqui? Com todo carinho. Com todo carinho. Ela, eu vou te abraçar e te acolher, mas o que você tá fazendo aqui? E eu falei, não, eu não podia faltar, tal. Não. Você falou, não, peraí. Você é um ser humano? E daí pra frente, as nossas supervisões eram sempre... Eu me sentia acolhida, entendida. Então, nunca foi uma coisa só, você precisa ser sensível ao seu paciente. Você sempre foi sensível a nós, né? Então, a gente vem de uma clínica que tem um olhar assim, Sim. Né? Que eu aprendi nessa clínica que eu entrei como, né, AT infantil, a ser acolhida. Uma coisa que até então, como profissional, nunca tinha vivenciado. Era sempre assim, não, você precisa estar bem para o seu paciente. Você tem que estar bem. O seu paciente precisa de você. Mas ninguém nunca olhou pra gente enquanto pessoa e falou, cara, ela lida com seres humanos e vão ter dias que ela não vai estar bem. Ela vai precisar se ausentar. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, nesse espaço confortável, aonde eu lembro perfeitamente de falar assim, Ale, tem um lugar que eu acho muito legal de trabalhar, assim, eles não são tão legais com os terapeutas, mas com os pacientes, eles são incríveis, tal. E aí você falou, então, não é um bom lugar. Porque para o seu paciente estar bem, você também precisa estar bem. Para mim, é importante que os profissionais que trabalham comigo estejam bem. E foi nesse processo que eu aprendi a me sentir valorizada. Porque também tem isso, gente. Nós, ATs, muitas vezes não somos valorizados. Né? A gente é muito colocado ali como uma figura ali distante que... Então, foi nesse processo de supervisão que eu também aprendi a acolher o que eu sinto. A entender que, às vezes, aquele paciente vai ser desafiador e vão ter supervisões que eu só vou precisar chorar e falar, tá difícil. E aí a gente vai olhar para isso. E aí depois a gente volta a olhar para os objetivos. Mas que para a gente olhar para os objetivos, precisamos olhar para como nós estamos nos sentindo também. Porque é tão hipócrita, né? A gente fala tanto para as crianças da importância de se comunicar, de se expressar, de acolher os sentimentos. E aí a gente, enquanto profissional... negligencia tudo isso. Negligencia. E falando um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Então, você começou ali como acompanhante terapêutica nessa clínica, onde a gente se encontrou. Uhum. E hoje, né? Então, você saiu daqui e você hoje é uma profissional que não tem agenda, que não tem horários, sim, que está no processo de acompanhamento terapêutico, mas que também está aí integrando um novo espaço para psicologia clínica, né? Conta como é que foi essa sua trajetória, porque todas essas habilidades foi fazendo, né? Foi moldando quem você é hoje, e em algum momento ali na clínica onde a gente estava, você se destacou muito, né? Você virou... você passou a ser vista como a profissional que todos os supervisores queriam no caso. Né? Então, como é que foi esse processo de transição na sua carreira? Você falando, né, sobre a questão de ser valorizada, como é que foi isso? Eu acho que exatamente isso, tudo começou nessa clínica em que nos encontramos, né? Ali eu me senti muito valorizada e eu era muito relembrada do quanto eu era valorizada. E, gente, quando eu digo de valorização, não é só a forma como a gente é acolhida, mas também, olha, vamos olhar para o valor dessa profissional financeiramente também. E tive uma supervisora que lutava muito por isso. Todas as melhorias que eu ia recebendo, a minha supervisora nunca me contou, mas eu sabia que vinha de uma luta dela. E uma clínica que estava ali também olhando, né, para esse desenvolvimento. E aí, tudo começou por quê? Como eu disse, para mim é muito importante ter uma vinculação boa com equipe,
escola, família, todo mundo. A gente é uma equipe. Então, dentro do meu primeiro caso, eu conheci uma equipe de outra clínica. E aí, esse paciente passava em psico com a gente, na clínica que eu atendo, e fono e TO nessa outra clínica. Só que, apesar de serem 2 clínicas diferentes, eu ficava assim, como que isso vai funcionar? Reunião de equipe em 2 clínicas diferentes. E funcionou perfeitamente, sempre funcionou. Perfeitamente. Beijo, Bru. Beijo, Dé. Vocês são maravilhosas. Maravilhosas. Assim, é uma equipe que, cara, eu não sentia que éramos 2 clínicas diferentes. É isso. E sempre fui apaixonada pelo trabalho delas. E é exatamente isso. Um beijo pra Bru e pra Dé, porque são maravilhosas. E dentro disso, eu fui construindo espaço, ganhando espaço de estar presente dentro das reuniões escolares. Então, eu conseguia pontuar. E, novamente, eu era a profissional chata que ia com a lista de coisas. Eu chegava nas reuniões com a equipe e falava assim, gente, vocês me desculpem. Tópico 1. Letra A. Exato. Eu sei que a gente só tem 1 hora e que todo mundo precisa falar. Mas eu tô com uma lista aqui que eu preciso falar com a fono, com a TO. E aí, eu lembro que a Dé, né, que era a TO, falava assim, eu amo suas listas. Ela me reforçava super, né? Porque ela falava, então eu posso. Tô fazendo algo certo. Eu falei, então tá tudo bem. E as listas eram sempre perguntas, assim, que de fato eu precisava. Sim. Né? Eu acho que a psico, ela esbarra muito em outras áreas. A gente sempre fala muito sobre isso. E a minha preocupação sempre foi essa. E detalhe, isso também foi uma coisa que eu aprendi nesse paciente, dentro dessa clínica. Porque anteriormente, a psico, né, todos os lugares que eu atuei, a psico fazia tudo. Eu não entendia qual era um trabalho de TO, qual era o trabalho de fono. Você lembra? Chegou, e esse paciente, ele usava comunicação alternativa aumentativa, né? E aí você... Não, então, porque eu sei mexer, a gente foi, né, lá no outro espaço, eu sabia usar o aplicativo e tal, e eu, não. Tudo bem, você pode saber, mas... Parabéns por saber, mas a gente vai pedir pra fono. Exatamente isso. Assim, nessa outra clínica, a gente tinha um treinamento semanal com a fono. Mas não era uma supervisão individual. Então, a gente não olhava assim, individualmente para cada paciente. Eu tinha um treinamento do POD, que é o aplicativo de comunicação. Então, eu sabia algumas coisas, mas cada caso é um caso, né? E aí, quando você foi falando, tipo, olha, isso aqui é da fono, olha, isso aqui é da TO, eu ficava, eu não tenho que saber isso tudo? Como assim? Eu posso recorrer a alguém. E foi incrível. Então, foi onde eu comecei a levar listas e listas e listas. E aí, eu me integrei muito. O que aconteceu? Comecei a ir tinha oficinas de férias que esse paciente ia. E eu acompanhava ele como AT. Então, eu ia junto. Comecei a criar um vínculo legal com essa clínica. E, como você sempre falou, as conexões são importantes, porque essas pessoas, elas estão vendo seu trabalho. Não existe uma forma melhor de divulgar o seu trabalho do que mostrando ele. Então, eu sempre fui uma AT presente. Presente nos grupos, presente na escola, presente na equipe, a AT que manda relatos, que pede relatos. E aí, com essa conexão, conheci essa clínica, né, com esse paciente, eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e um pouquinho, trabalhando com elas. E em alguns momentos ela falava, seria muito bom trabalhar com você aqui. Seria muito bom. O dia que quiser, hein? Tá aí, né? Fica aí. E aí eu comecei a pós-graduação no ano passado. E eu falava assim, cara, eu acho que eu preciso de algo novo. Porque esse é uma coisa, não sei se qualidade ou defeito meu, que eu não consigo ficar muito tempo parada. Né? Não sei te responder se é qualidade ou defeito, porque você vive mesmo. Quando você descobrir, você me conta. Eu te conto. Então, a gente, assim, eu falei, não, eu preciso de algo novo. Eu comecei a falar, e se eu for para clínica, para atendimento clínico? Porque eu sempre estava atendendo ali em contexto natural. Então, casa e escola. Sim. E eu tinha vontade de conhecer o atendimento da clínica de psicoterapia e de aba também. E abatea. E daí, eu falei assim, despretensiosamente. Fui lá no curso de férias, em dezembro. Eu tava com 1 ano de pós. Falei pra Bru, falei, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu estou procurando novos ares.
tenho alguns horários livres na minha agenda. E aí tem isso. Eu já estava me preparando para essa migração. E aí eu liberei 2 dias à tarde na minha agenda. Falei assim, esses dias aqui eu não vou preencher por enquanto. Spoiler, isso normalmente quando eu faço isso dura 1 semana, eu não consigo, né? Qualquer horário vago a gente vai enfiando ali coisa. E aí falei, tenho 2 dias livres e tal. Aí ela falou, é muito bom saber. Isso era tipo o último dia de atendimento de dezembro. Quando a gente voltou em janeiro, ela me mandou uma mensagem, assim, tipo, eu postei um story no Instagram. E aí ela mandou assim, Cami, estou precisando de uma psico, lembrei de você. Lembrei que você falou que você está disposta. Falei, tô, ela, então vem aqui pra gente conversar. Olha só, né? Então você esteve presente com o seu trabalho. Você esteve presente já vou chegar lá. Mas você esteve presente nos grupos de WhatsApp. Você esteve presente nos atendimentos, porque eu lembro que tinham alguns atendimentos que você fazia em conjunto. Isso. Né? Então, assim, Camis, acho que vale você dar um modelo, né, de manejo dentro dessa sessão que tá mais desafiadora e tal. Então, vai com fono, vai com físio, vai com TO, enfim. E aí, você cria uma rede de network, né? Cria ali uma conexão. E aí, você, de alguma forma, também estava ativa nas suas redes sociais. Porque quando você postou algo, lembrei. Né? Então, você verbalizou e você esteve ativa nas suas redes sociais. Então, você se conectou de múltiplas formas, né? Até que esse processo, de fato, se concretizasse. Muito legal isso. Sim, acho que foi um processo bem de formiguinha. Uhum. Quando eu tava lá no começo, eu olhava e falava assim, como que eu chego lá? Tipo, meu Deus, é um caminho muito distante, eu nem sei por onde começar. E como você chegou? Caminhando bem devagarzinho, tipo, não foi um plano, sabe? Não é que eu planejei, tipo, eu vou fazer isso pra chegar ali, pra chegar lá. Meu único objetivo, eu quero ser boa no que eu faço. Não importa qual seja a minha atuação, eu vou ser boa no que eu faço. Se eu estou me comprometendo a ser AT, eu vou ser o melhor que eu posso. E para isso eu vou estudar muito, eu vou estar muito dentro de supervisão e conectada com as pessoas que são importantes para essa criança. Então, foi acontecendo, talvez pareça até, assim, gente, não é que é uma nossa coisa do universo, mas foi acontecendo naturalmente, porque eu fui só caminhando, assim, fui vivendo um dia de cada vez, me dedicando, então, me desdobrando, era isso, assim, poxa, a fono tá precisando? Bora lá. A TEL tá precisando? Bora lá. Quantas vezes a gente também não precisa desses profissionais o tempo todo? Sim, o tempo todo, exatamente. Né? Então, foi caminhando bem devagarzinho, assim, que eu fui construindo. E o que você diria para quem está começando agora essa caminhada, Camis, assim? Então, né, para quem está assistindo esse vídeo e vai começar dentro do acompanhamento terapêutico, para quem é recém-formado, que está nesse processo talvez do tô atrasado, o que você diria para esses profissionais? Eu acho que, primeiro de tudo, não perca a sua ética por nenhum lugar. Isso não é negociável. Eu sempre falei isso desde o começo. Eu quero chegar em lugares muito grandes. Mas eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão da minha ética. Eu não faço o que vai ser ruim para o meu paciente, sabe? Então, eu acho que, antes de tudo, a gente sabe. Esse é um ponto delicado. Mas existem muitos lugares que visam lucro. Apenas lucro. E se eu posso dar um conselho, fuja desses lugares. Porque não é por aí que você vai se tornar um bom profissional. E, principalmente, gente, se dediquem em supervisão. A supervisão não é só, nossa, que saco, mais 1 hora na minha semana que eu vou ocupar. Pra mim, eu sempre vi como uma oportunidade. Tipo, esse horário da minha semana é o horário que eu vou construir o que eu quero. É aqui. Ao longo do resto da semana, eu tô trabalhando, mas aqui eu tô construindo aonde eu quero chegar. Então, eu sei que para muita gente a supervisão é uma coisa banal, ou que... tá tudo bem se eu não ir essa semana. Nem aconteceu tanta coisa diferente essa semana. Cara, se não aconteceu nada de diferente dentro do seu atendimento, leva suas dúvidas de profissão para esse supervisor. Pergunta para ele como foi que ele conseguiu chegar lá. Pergunta para ele como que faz um processo avaliativo. Leve dúvidas. E estude o que ele passar. Acho que isso também é um ponto muito importante. Nossa, muito. Muito, porque daí não adianta, né? Você chega lá, mostra a dúvida, e ele fala, não, leia capítulo tal, e capítulo tal, e capítulo tal. Ai, gente, a Cami já fez isso tantas vezes. E aí, eu chegava, né, na semana seguinte, li, aqui não entendi, aqui eu gostei muito, agora se eu chego e falo,
Leu? É desafiador, a gente não consegue. E agora, né, falando enquanto supervisora, assim, pra gente é muito nítido essa trajetória do quanto que essas pessoas, elas se dedicam para caminhar, elas se dedicam para aprender, elas se dedicam para se desenvolver. Sempre foi com muita alegria e muito entusiasmo quando eu falava do seu trabalho para alguma família, quando eu falava, né, ali para alguém, ou não, vamos lá, a Cami, nossa, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela é super esforçada, super dedicada. Então, isso aconteceu não necessariamente só porque eu gosto de você, né? Só porque hoje, depois de toda essa trajetória, a gente se tornou amiga, né? Mas aconteceu porque você caminhou durante esse processo com muito propósito, né? Com muita dedicação. Então, para a gente é muito nítido a hora que a gente vai indicar um profissional, a gente vai recomendar alguém para um caso, né? A gente não vai colocar dentro de um caso uma pessoa que vai trazer para a gente mais dor de cabeça. O caso em si, para ter um acompanhante terapêutico, já está desafiador o suficiente. Né? Então, a gente vai escolher alguém que a gente sabe que tem capacidade, potencial para poder se desenvolver e desenvolver também aquela criança. Veja, a gente não está focando em buscar alguém pronto, muitas vezes. A gente está focando em buscar alguém que quer, alguém que se dedica, né? E você, com toda a certeza do mundo, foi essa pessoa em muitos casos meus. E eu sou muito grata a isso. E estou muito, muito, muito feliz de poder te ouvir falar o quanto a sua trajetória foi se desenvolvendo e você foi se tornando a pessoa que um dia você almejou ser. Então, muito, muito, muito obrigada por compartilhar tudo isso aqui hoje, de coração. Imagina, Lê, eu que agradeço. Nem preciso te dizer, mas gosto sempre de reforçar a importância que você tem. E sempre que eu vejo, gente, aqueles videozinhos clichês de Instagram, mando pra ela de você foi a primeira pessoa que confiou em mim, que acreditou em mim. Você conheceu uma menina que chegou e falou pra você, Lê, não tem experiência com crianças. Eu não sei como fazer isso, mas eu tô disposta a aprender. Você falou, então bora, se você tá disposta, eu tô disposta a ensinar. E daí pra frente a gente foi construindo um caminho tão lindo, tão especial, que é engraçado, porque a Camila lá de trás acharia o máximo, porque eu sempre te tive, tipo, sabe aquela figura intocável, assim? Tipo, aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, como ela é foda. E você fica, caramba, a minha supervisora. E aí, quando a gente começou a se tornar mais próxima, eu lembro que um dia, a primeira vez que a Letícia falou assim, não, porque agora a gente é amiga, a gente é mais do que só supervisora. Eu fiquei, cara, é verdade, a gente é amiga. Uma pessoa que eu admiro tanto é a minha amiga. E no fim, a amizade também é isso, né? A gente só é amigo de quem a gente admira muito. Exatamente. Então, eu acho que foi um processo muito, muito bonito e que eu aprendi e aprendo tanto com você. Eu acho que a minha maior alegria é voltar a ser supervisionada por você. Porque é aprender todos os dias, literalmente. É te mandar mensagem num dia aleatório falando pra Letícia, tá acontecendo tal coisa. E ela me responder fora de supervisão. Eu vou cobrar, hein? Você que não arruma espaço nessa agenda pra mim, não, viu? Ai. Sabe que sempre dá um jeito. Gente, assim, ó, uma quarta-feira. Um horário, assim, pequenininho que eu tinha livre à tarde. Eu fui atrás dela, falei, Lê, você tem alguma coisa pra mim? Ai, gente, ainda tem essa novidade. Mas tá bom, uma coisa de cada vez, uma novidade de cada vez. Muito obrigada, Camis. Eu que agradeço, E, Lê. bom, uma lembrancinha pra você. Ai, que maravilhosa. Por você ter topado estar aqui, conversar com a gente, Que falar um pouquinho linda. sobre a nossa história, falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Acho que bater um papo... Agora? Claro. Bater um papo sobre o que a gente ama. Então, ter você aqui no Café com Contingências foi... Eu amei o nome. E aí, ai, que nada mais lindo justo do que uma pessoa que ama café. Gente, você fazer parte, entendeu, da família aqui, ó, Café com Contingências agora. Gente, ai, que lindo! Eu amei, Lê, muito obrigada. Cami, pra quem quiser te achar no Instagram, acompanhar o seu trabalho, como que eles fazem isso? Gente, agora entra um ponto delicado. Eu nunca utilizei as redes sociais. E aí também vai um conselho, tá? Porque eu entrava nessa pira e eu falava assim, eu preciso de rede social pra eu crescer. A minha agenda lutou sem eu nunca fazer posts no Instagram. Tipo... O marketing não tá feliz com a sua...
Desculpa, galera. Mas é importante, tá? E eu vou começar a utilizar. Pra vocês terem noção, eu vou olhar agora o meu @ profissional, porque eu não posto. Mas, depois que eu entrei na clínica, a clínica tem me feito gravar, porque isso é importante. Como que eu vou divulgar o meu trabalho? Como que as pessoas vão me achar? Literalmente isso, saber quem eu sou, se eu não uso, né? Então, é importante. E o meu Instagram é @psicamilaguerra. É isso, meu Instagram. Acabou de descobrir. Acabei de descobrir. Mas eu vou me dedicar a ele porque é muito importante. Eu acho que um dos processos tão legais que eu acho hoje da sua transição é você compartilhar com o mundo o que você faz. E eu sempre falei isso, Letícia, a gente vai te ver em lugares muito grandes. Porque a Letícia, gente, ela tem tanta coisa pra compartilhar, mas tanta coisa, que a gente fica assim, da onde essa mulher armazena tanta coisa? Não é possível, cabe tudo aí nessa cabeça. E é injusto com o mundo que você não compartilhe isso. Eu acho injusto. As pessoas precisam te ouvir. Então, assim, as redes sociais são super importantes, tá? Não é que eu não gosto das redes sociais, eu não tenho manejo. Eu não sei como fazer essa publicação, e é por isso que o marketing é tão importante. Passa ali na sala da Estela depois. Eu vou passar. O que seria de nós sem o marketing? Não existe. Então é isso. Me achem lá, @psicamilaguerra. É isso. Camis, mais uma vez, muito obrigada por topar esse convite. Muito obrigada por abrir a sua história pra gente. E eu espero que você apareça mais vezes. Com certeza, sempre que convidada. Muito obrigada. Maravilhosa. Bom, e para você que chegou até aqui, eu quero te agradecer por estar nos acompanhando. Quero te pedir que você se inscreva no nosso canal. Nós estaremos aqui com novos episódios, com novos convidados também. Então eu aguardo você. E até a próxima. Tchau.